Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando português para concursos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a inferência de sentidos de palavras e ou expressões, ok? A gente já falou um pouco sobre implícitos. Isso vai estar aqui bastante presente nessa nossa aula, né? Essa questão de implícitos textuais, pressupostos, subentendidos, né? Então, essa questão é bastante importante para nós compreendermos tudo que vai se passar aqui nessa aula, tá? Vamos lá. Bom, a significação das palavras não é fixa nem estática. Por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem ter seu significado ampliado, deixando de representar apenas a ideia original. Então, muito importante, né, gente? A gente entender na língua portuguesa, nós temos figuras de linguagem, por exemplo, né? A que a gente mais utiliza é comparação e metáfora, certo? Que são basicamente a mesma coisa, com a diferença que a comparação nós vamos ter um termo comparativo, tipo, você é como uma flor, né? Então nós temos aí esse como, que é o termo comparativo. Você é tão bela quanto uma flor, tão e quanto, né? Temos termos comparativos aí. Agora, quando nós dizemos você é uma flor, a gente está usando uma metáfora, que é uma forma de comparação também, né? Só que nós não temos um termo comparativo, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Olha, nós temos uma metáfora. E esse é apenas um dos milhares de exemplos, né? Quando a nossa língua, ela se utiliza de figuras, ela se utiliza de imagens, de objetos para expressão, certo? Então, a significação das palavras, ela não vai ser fixa, baseado nessa versatilidade que a língua apresenta. Então, a gente não vai ter sempre os mesmos significados para as mesmas coisas. Depende muito de como nós estamos empregando, do gênero, né, textual, do tipo textual em que essas palavras estão sendo utilizadas. Então, essa questão aqui de inferência de sentido de palavras e expressões, ela passa muito pelo gênero, passa muito pelo tipo, né, vamos dizer assim, mais facilmente, pela tipologia textual de cada texto, passa muito pela linguagem empregada ali, pela liberdade que cada tipo proporciona, né, cada tipo de texto. Então, se a gente está falando de texto literário, se a gente está falando de texto publicitário, né, o que a gente não vai ver tanto em textos, né, dissertativos, textos expositivos, tipo reportagens, né? Esse tipo de brincadeira com a linguagem, né? Vamos dizer brincadeira assim, mas esse tipo de versatilidade e de maleabilidade que as palavras apresentam, elas vão ser utilizadas em gêneros, em tipos específicos, né? Não são todos. Aqueles mais sérios, né, vão manter ali a significação mais estrita da palavra. Ok? Bom, assim, frequentemente remetem-nos a novos conceitos por meio de associações, dependendo da sua colocação numa determinada frase. Então, sempre novos conceitos, gente. Dependendo do contexto em que a palavra está inserida, a gente vai ter que interpretar se ela está representando mesmo ali o significado literal, né? Ou o significado figurado. Ou ainda, né? Duas palavrinhas importantes, conotativo e denotativo. Nós vamos ver ainda mais adiante. Por exemplo, a menina está com a cara toda pintada, certo? Significa o quê? O rosto, né? Está com o rosto pintado. Agora, aquele cara parece suspeito, né? Aqui nós temos, quando a gente fala aquele cara, nós temos a mistura de uma metáfora com uma metonímia. O que significa isso, né? A metonímia é aquela figura de linguagem que ela vai dar a parte pelo todo, tipo, comi um prato. Nossa, eu comi um prato de feijão, né? Você não comeu o prato, você comeu só o conteúdo, feijão. Quando nós dizemos aquele cara, né, que a gente já virou uma coisa tão comum na nossa linguagem que a gente nem para pensar nisso. Quando eu digo aquele cara, né, eu estou dizendo o quê? Eu estou resumindo a pessoa através disso aqui, da cara dela, né? Então,
todo o corpo, né, toda uma pessoa responde por isso aqui. Então, uma metonímia. Ao mesmo tempo, uma metáfora, né? Porque aqui nós temos a cara mesmo, olha, essa, e cara, pessoa, certo? Então, olha só, percebam como o sentido aqui é diferente. As palavras, elas têm essa múltiplas faces, né? A palavra na língua portuguesa, com outras línguas, obviamente, né? A gente sempre vai conseguir usar com vários sentidos. Então, aquele cara parece suspeito. No primeiro exemplo, a palavra cara significa rosto, parte que antecede a cabeça, conforme consta nos dicionários. Já no segundo exemplo, a mesma palavra cara teve seu significado ampliado. E, por uma série de associações, entendemos que, nesse caso, significa pessoa, sujeito, indivíduo, né? Então, por uma série de associações que acontecem por esses motivos que eu acabei de explicar, né? É uma associação metonímica. Então, através dessas associações, a gente entende, né? Hoje em dia, desde sempre, que uma cara é uma pessoa, né? O cara, certo? Algumas vezes, uma mesma frase pode apresentar duas ou mais possibilidades de interpretação. Veja, Marcos quebrou a cara, certo? Quais são as duas interpretações que nós podemos ter a partir disso? Bom, em seu sentido literal, impessoal e frio e doloroso, né? Entendemos que Marcos, por algum acidente, fraturou o rosto. Tipo, sei lá, caiu de moto, de bicicleta e fraturou o rosto. Entretanto, podemos entender a mesma frase no sentido figurado. Qual é? Marcos não se deu bem. Nossa, Marcos foi lá atrás, foi atrás daquele pessoal lá. Falei pra ele não ir, quebrou a cara. Ninguém queria saber dele, né? Só queria usar ele. Então, ele só quebrar a cara, né? De um jeito figurado. Tentou realizar alguma coisa e não conseguiu. Bom, pelos exemplos acima, percebe-se que uma mesma palavra pode apresentar mais de um significado, ocorrendo basicamente duas possibilidades. Bom, no primeiro exemplo, a palavra apresenta seu sentido original, impessoal, sem considerar o contexto, tal como aparece no dicionário. Nesse caso, prevalece o sentido denotativo, ou denotação do signo linguístico. Então, quando você ouvir essa palavra denotativo, ou essa aqui, denotação, significa o quê? Gente, macete, né? Que eu aprendi isso com a professora Isabel, querida. Olha, de dicionário, gente, né? Dicionário. Então, sempre que você lembrar aqui de denotativo, lembra que é o D. D de dicionário é o sentido real, né? É o sentido estrito, né, da palavra. Agora, no segundo exemplo, a palavra aparece com um outro significado possível, de interpretações, passíveis de interpretações, dependendo do contexto em que for empregada. Nesse caso, prevalece o sentido conotativo, ou conotação do signo linguístico. Conotativo ou conotação, né? Outro macete dessa professora é esse C, você usa C de coração. Olha, C de conotativa, de coração. É aquela coisa que é, né, tipo, não necessariamente vai ser de sentimento, mas é uma coisa que você que decide, é interpretativa, do coração, diferente do dicionário. Certo? Então, nós vamos ter, gente, muito importante entendermos aqui, para compreendermos os vários sentidos que palavras e expressões podem apresentar, nós precisamos compreender essas duas possibilidades, né? Denotativo versus conotativo. É a linguagem com sentido estrito, denotativo, e a linguagem com sentido figurado, conotativo. Então, a conotação é amplamente utilizada na linguagem cotidiana, mas a literatura, a publicidade e o humor, entre outros, fazem uso constante da elasticidade que esse recurso confere à língua, né? Elasticidade por quê? Porque a conotação, ela permite uma infinidade de criação
e desdobramentos para as nossas palavras, que aquelas que a gente usa todos os dias e que podem vir a significar novas coisas, certo? A partir dessas possibilidades que a língua dá pra gente. Então, vamos lá, ó. Exemplo aqui, uma tirinha do Calvin. Vamos ver. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Aí o Calvin fala, ótimo, estou morto. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a aula de educação física. Igual a uma aula de educação física. Bom, na tirinha, uma expressão empregada em seu sentido metafórico. Quando o Valentão Moe diz para Calvin que ele vai comer asfalto, não esperamos que a ameaça seja literalmente cumprida. Mas sabemos que o sentido da expressão é negativo. Então a gente sabe que o Calvin não vai comer asfalto, né? Não tem como. O que você quer dizer com isso? É que é negativo, que o Calvin vai apanhar, que ele vai cair de cara no chão, que, sei lá, que ele... Mas assim, a gente sabe que é uma coisa negativa. Geralmente comer asfalto, né? Você fala aquela coisa de corrida de carro, né? As pessoas falam isso naquele corrida maluca, desenho, você vai comer asfalto, essas coisas. Mas acredita aqui que ele vai apanhar e vai cair de cara no chão no asfalto, vai comer asfalto, né? Então a gente sabe que o Calvin não vai mastigar o asfalto. A gente sabe que isso é figurado, certo? E negativo. Agora vamos ver aqui do hangar. Outra coisa muito importante aqui dessa tirinha, por exemplo, a gente está tão acostumado a falar isso que a gente esquece de analisar que isso também é uma questão conotativa, olha. Tá na nossa linguagem há tanto tempo que a gente já acha que é denotativo, tá no dicionário. Estou morto, né? A gente fala, tô morto de fome, tô morto de cansaço, nossa, tô morto, né? Então, o que isso significa? Significa que o Calvin tá morto ou que ele acha que vai morrer quando o menino bater nele? Claro que não, certo? Assim como nós não estamos mortos de fome, de fato. A gente só tá com muita fome. É um jeito denotativo de dizermos, né? Darmos intensidade à questão. Ah, estou morta de fome, morta de cansaço. Então, eu estou com muita fome, estou muito cansada, ok? Mesma coisa. Então, aqui nós temos um exemplo também de... conotação. Ok? Bom, agora essa aqui do hangar, né? Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Olha, ele pensa. Aí o outro amigo dele responde: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Então, olha só. Pendurar, né? Outro exemplo aqui importante. Quando a gente fala de pendurar, né, gente? Pendurar a conta, não penduro, essas coisas, tem aquelas plaquinhas em alguns bares, né? Então, o que significa pendurar? Significa que você vai pendurar a sua conta, assim, num varal, sei lá? Não. Significa que você não vai pagar naquele dia, que você vai deixar para pagar depois, né? Então, na tirinha é possível notar um diálogo interessante entre os amigos Hangar e Ed Sortudo. A resposta: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Também utiliza uma linguagem figurativa, né? Pois a expressão quer dizer, na verdade, consumir e deixar o pagamento para depois, certo? O Hangar, ele tá ali bebendo, né? Vai deixar a conta para pagar quando ele puder, né? Ou no fim do mês, quando ele receber. Então, pendurar nesse caso também tem um sentido conotativo, figurado, certo? Uma coisa que também já está no nosso vocabulário há tanto tempo que a gente também esquece, né? Morto a gente usa muito mais, né? Tô morto de cansaço, morto de fome. A gente usa muito mais. Mas aqui também, mesma coisa. Agora, gente, vamos observar alguns anúncios publicitários, né? Em vestibulares, concursos, né? A gente vê muito essa tipologia textual sendo utilizada para questões. Então é bastante importante a gente aprender a ler implícitos, né? Implícitos, desculpa. Aprendemos a ler, interpretar, né?
sentidos figurados, sentidos conotativos dentro da publicidade, que é a maior amostragem, vamos dizer assim, que a gente vai ver dessas questões, né? A literatura e a publicidade sempre apresentam muitas questões assim. Então vamos lá. Essa daqui é da Embratel, olha. Se alguém anunciar que é mais barato que a Embratel, não ligue. É engano. Então aqui, olha, nós temos nessa publicidade duas palavras que estão sendo utilizadas no sentido figurado. Então, olha só. Não ligue, né? Nós estamos falando de uma empresa, gente. Aqui eles brincaram com essa questão, né? Estamos falando de uma empresa telefônica, certo? Uma empresa de telefonia, Embratel. Então, quando ele diz não ligue, certo? O que ele está querendo dizer? Deixa pra lá, né? Não dê atenção, certo? Que é um jeito que a gente tem o costume de usar a palavra ligar, né? Ah, eu não liguei, ele falou isso, mas eu nem liguei. Então, é o quê? É uma linguagem figurada, né? Que ficou, que a gente usa para dizer que nós não demos importância, ok? Então, não ligue, não dê importância. Agora, isso também se une ao fato de nós estarmos falando de uma empresa de telefonia. Aqui a sacada da propaganda, né? Uma brincadeira. Mesma coisa com a palavra engano. Engano aqui, ela não está sendo usada no sentido figurado. Engano aqui é tipo, né? Quando a gente atende o telefone, ah não, é engano. Desliga. Ou um engano qualquer, a pessoa se enganou, te deu uma informação errada. Então aqui a gente tem uma associação, né? Dessas duas expressões, ligar e engano, certo? Porque essas duas dão a mesma conexão. A gente está falando de uma ligação telefônica. Por quê? Nós estamos falando da Embratel. Então, eles utilizam ali um campo semântico, né? O quê? O campo de sentido, palavras que reforcem o sentido que eles querem dar. Eles querem o quê? Pô, você está falando de telefonia, você está falando de Embratel, certo? Então, o que a gente está falando aqui de telefonia? Além, né, de tudo, da propaganda em si, o campo semântico, as palavras que eles estão utilizando para fazer esse jogo, né, remetem à própria telefonia, à própria empresa. Então, quando ele diz não ligue, é engano, né? A gente tem essas duas brincadeiras aí, né, que retomam a própria propaganda, certo? Que está falando de uma empresa de telefonia. Outro exemplo, olha. O Estadão só é jornal porque tem folha. Folha, um nome bem sacado. Então, olha só, gente. Aqui é bastante interessante porque o Estadão é um outro jornal de São Paulo, que é um jornal que é da Folha também. Então, perceba, nós temos uma empresa que tem dois jornais. Então, eles resolveram fazer uma brincadeira, né, entre os dois jornais, anunciando, né, anunciando a Folha. Então, o que ele diz? Olha, o Estadão só é jornal, ele só existe porque tem a Folha. Então, ele brinca aqui, olha, com a folha. Que tipo de folha que ele brinca? Com a folha de papel, certo? É uma linguagem figurada, né? Ele fala aqui, ele tá brincando com folha de papel, mas também com o nome do jornal. Certo? Então, o Estadão só existe porque existe folha de papel. Porque senão como é que ele seria impresso? Né? O Estadão só é jornal porque tem folha. Ou ainda, né? O Estadão só é jornal porque ele é da empresa Folha de São Paulo. Então, é uma propaganda que eles fazem propaganda dupla dos dois jornais da empresa, né? Então, ao mesmo tempo fala de Estadão, fala da Folha, né? Então, Folha, um nome bem sacado, né? Então, bem conhecido, Folha, né? Tanto para questão denotativa da palavra folha de papel, tanto para
conotativa, né? Que não é tão conotativa, mas é que aqui tá fazendo referência ao nome do jornal, Folha de São Paulo, ok? Então, uma sacada bem interessante aqui deles. Vamos lá, outra. Essa daqui é uma campanha, tá, gente? Olha, a melhor pegada do carnaval... A melhor pegada do carnaval, pegar táxi, ônibus ou carona depois de beber. Então, perceba, nós temos aqui, olha, fotos de vários casais, certo? A brincadeira aqui é com a palavra pegada, né? Que significa o quê? Na linguagem, né, mais jovial, significa você ficar com pessoas, né? Beijar e tal, aquela coisa, romance de carnaval, né? Então... A pegada aqui, eles brincam, né? Colocam fotos de vários casais e brincam com qual questão? A melhor pegada que você vai ter não vai ser com pessoas, vai ser a sua escolha de ir para casa de táxi, pegar um ônibus, né? Metrô, trem, qualquer meio de transporte, menos dirigir, né? Então, a brincadeira com a palavra pegada aqui, né? Vira figurativa, uma vez que a palavra pegar, né, no sentido de ficar com alguém, já é figurativo, já é conotativo, que a gente sabe que não é, né? Pegar é pegar um objeto, certo? Pessoas não são objetos, pessoas não, né? Mas enfim, já está empregado no sentido figurado. Então eles brincam com a própria figuratividade já empregada na pegada aqui, tá? Não é pegada que a gente deixa na areia, não é pegada de pegar, né? Mas a gente usa também pegar ônibus, pegar trem, de uma maneira figurativa. A gente não segura o trem, certo? A gente não segura o táxi, não segura o ônibus, não pega, certo? A gente pega a condução, né, até de um lugar até o outro. Mas enfim, então aqui essa campanha brinca com essa questão de maneira bem inteligente, né? Olha só, temos outra aqui que é de um seguro, Sinaf Seguro. Olha, o melhor plano de saúde é viver, mas vai que dá errado. Então, perceba, né, gente? Qual é o melhor plano de saúde? O que é mais saudável? É viver, simplesmente, certo? Então, eles brincam aqui com essa questão. Você quer viver, o melhor plano de saúde que você pode ter, né? Um plano aqui, a palavra plano, vamos brincar aqui com... A palavra plano aqui, ela entra como plano do sentido de planejar, certo? Então, nós temos aqui dois sentidos. Os dois, nesse caso, os dois sentidos são denotativos, ok? Mas a gente tem essa dubiedade, essa dupla interpretação. Então, plano, certo? Que é o quê? Quando você planeja. Então, quais são os planos que eu faço para minha vida? Os planos que eu faço para minha vida basicamente é viver bem, certo? Mas também nós estamos falando de seguro, de plano de vida, plano de saúde, né? Então, o melhor plano de saúde é simplesmente viver. Mas vai que dá errado. Vai que alguma coisa dá errado e você morre, por exemplo. Então, esse dar errado aqui que coloca a questão do plano. Por isso, você deve fazer um plano com a empresa aqui anunciada. Entenderam? Bastante interessante, assim, esse jogo, porque aqui as palavras não estão no sentido figurado, mas nós temos duplo sentido, tá? Então, pra gente compreender, assim, essa questão de propaganda, a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Se uma palavra está... empregada apenas em um sentido e mais de um. Então, a gente tem, né, além dessa questão de conotação e denotação, a gente tem muito presente nas publicidades o duplo sentido, tá? Então, nesse caso aqui, essa questão do plano, né? O plano de saúde, o melhor deles é viver, mas é melhor que você tenha um plano de saúde mesmo, uma franquia que pode te ajudar sempre que você sofreu um acidente, qualquer coisa do tipo, né? Porque esse plano pode dar errado, ok? Bom, essa daqui é bem pequenininha, gente. Tá bem difícil de ler, por isso que eu escrevi aqui embaixo a frase, tá? Uma propaganda da Havaianas. Olha, o seu pé quer, mas está cheio de dedos de pedir.
Gente, vamos lá. Cheio de dedos, para quem nunca ouviu essa expressão, acredito que todo mundo já tenha ouvido. Quando a gente fala cheio de dedos, nossa, fulano tá cheio de dedos pra vir falar comigo. É quando a pessoa, ela tá reticente, ela tá sem jeito, ela tá sem graça. Então a gente fala cheia de dedos, ok? Então olha a brincadeira interessante que a Havaianas fez. Então, o seu pé ele quer Havaianas, mas ele tá cheio de dedos para pedir. E aí brincamos aqui, né, com uma expressão inteira, né, aqui assumindo a função. O principal sentido aqui é o conotativo, cheio de dedos, certo? O principal aqui. Porque, afinal de contas, cheio de dedos é uma expressão que é utilizada da forma conotativa, que significa tudo isso que a gente acabou de falar. Significa estar desconfortável, significa estar com vergonha, com timidez. É isso que significa cheio de dedos. Então, o principal sentido aqui é conotativo. Só que a brincadeira aqui da Havaianas é a brincadeira com o sentido denotativo. Então, é a partir do denotativo que vem o humor da piada. Por quê? O pé é cheio de dedos, né? Nós temos 5 dedos em cada pé. Então, essa é a brincadeira. A brincadeira aqui, o duplo sentido, ela se dá do denotativo, do conotativo para o denotativo, né? O contrário do que algumas propagandas fazem, né? De brincar com o denotativo, né? E a partir daí você concluir o conotativo, a Havaianas fez o contrário, né? A ordem inversa. Então, eles pegam cheio de dedos, uma expressão, né, conotativa, sentido figurado, e brincam com essa inversão aqui, com os dedos de fato, né, que o pé tem. Bom, alguns outros exemplos, né, que a gente pode falar sobre isso são os ditados populares, para a gente entender um pouquinho, né, essa questão de significação de expressões, né, bastante importante a gente ver, porque os nossos ditados populares, eles brincam muito com essa questão figurativa, né? Então, olha, cada macaco no seu galho, certo? Cada um na sua. O que isso quer dizer? É a partir da imagem, né? A gente estava brincando com a metáfora aqui, né? A maior parte dos ditados brinca com a metáfora. Então, o que significa? Cada um na sua, cada macaco no seu galho, cada um no seu canto, né? Ou, caiu na rede é peixe, certo? Então, você tá dentro, tá valendo. Qualquer coisa que vier é peixe, né? Então, brinca com um pouco dessa questão de pesca, né? Caiu na rede, às vezes você pesca um sapato, sei lá, ou um bicho que você não tá acostumado a comer, sei lá. Então, mas caiu na rede é peixe. Se caiu, tá valendo. Pegou, pegou, né? Então, brinca com essa questão aqui também. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como é que a gente vê essa questão? É aquele ditado que diz: se na sua casa se faz tal coisa, se é especialidade, alguma coisa vai sair errada, né? Então, se a especialidade é o ferro, né? O espeto nesse lugar, né? Vende o espeto de ferro, mas nesse lugar vai se usar o espeto de pau. Então, é você fazer o contrário daquilo que você prega, vamos dizer assim, ou ao contrário daquilo que é comum, né, pelo que você é conhecido. Então, se na sua casa se conhece sua casa por fazer espetos de ferro, né, uma casa de ferreiro, espera-se que você use o espeto de ferro, mas não, você usa o de pau para contrariar. Então, é algo que contraria as expectativas, tá? Então, casa de ferreiro, espeto de pau. Cão que ladra não morde, né? Significa o quê? A pessoa que ameaça muito, né? Ela acaba não fazendo nada. Ela ameaça, né? Vou fazer tal coisa, vou fazer. Mas é uma coisa que fica ali, bota medo, bota medinho nos outros e acaba não fazendo, né? Cavalo dado não se olha os dentes, né? O que significa? Se você vai ganhar alguma coisa, você não vai ficar analisando, né? Então, se você ganhasse um cavalo, você não ia ficar assim, deixa eu ver os dentes dele, se tá bom, ou se eu quero esse aqui mesmo. Você aceita o que vem pra você, né? Então é isso, esse ditado brinca, né?
É isso, você tem que aceitar, ser grato por aquilo que vem pra você, ao invés de ficar tentando achar defeitos. Você não deve fazer isso, é rude, vamos dizer assim. De grão em grão a galinha enche papo, né? Essa bem conhecida. O que essa metáfora quer dizer? Que aos pouquinhos a gente vai conseguindo as coisas. A gente não precisa vir tudo de uma vez, certo? Mas aquilo que você vai, né, cativando aos pouquinhos, aquilo vai fazer você, né, vai te encher de alguma maneira. Você vai conseguir algo a partir daquilo. Não precisa necessariamente vir tudo de uma vez. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Querendo dizer que essa metáfora, ela brinca com a questão de no fim vai tudo dar certo. Parece que o seu caminho é mais tortuoso do que deveria, mas que tem um propósito, né? As pessoas têm dificuldades na vida e é isso. É assim para todo mundo, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? As pessoas têm um costume terrível, algumas pessoas tinham antigamente, de espantar gatos com água quente. Então, o gato que ele foi escaldado, né, o escaldar, ele fala sobre água quente, tá, gente, geralmente. Então, se ele já levou a água quente uma vez e ele sabe que dói pra caramba, então, quando vier a água fria, ele vai ter medo da água fria também. Então, aquilo que quando você passou por uma situação muito tensa, nossa, passei por um perrengue, então quando a situação se apresenta de uma maneira minimamente semelhante para você, você vai ficar com medo, né? Então, mesmo que nem seja tão ruim, a água fria, ela não é tão ruim quanto a água, né, fervendo. Então, se a situação se apresenta branda, você já vai ficar morrendo de medo, porque você se deu mal da outra vez. Mentira tem perna curta. Essa aqui, gente, o que ela quer dizer? Você pode contar mentira, mas ali na frente, né, ela não vai correr muito, né? Tá falando do quê? Do tamanho de quanto você consegue fugir de uma mentira, entendeu? Você vai correr atrás, alguém uma hora vai descobrir. Ela tem perna curta, o rastro é curto. Onde há fumaça, há fogo, essa é óbvia, né? Se tem fumaça, tem fogo. Então a gente usa essa metáfora para falar sobre o quê? Sobre se a gente vê alguma coisa que dá um sinal pra gente de algo, né? A gente olha, eu tô achando que tal coisa. Então, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, se aquilo parece dar sinais, provavelmente tá lá. Provavelmente aconteceu, provavelmente tem alguma coisa, né? Enfim. E o seguro morreu de velho, né, gente? Quem? Aquela pessoa que faz tudo certinho, que é segura, que se assegura das coisas. Quando a gente tem certeza de algo, é muito mais provável que as coisas não deem errado. Então, morreu de velho, né? Porque ele se assegurou tanto que ele viveu. Viveu até ficar velho e morrer. Nenhum acidente aconteceu no meio do percurso. Bom, eu trouxe esses ditados aqui, mas pra gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão interpretativa. São ditados que vocês conhecem, obviamente, mas que eu acho muito importante a gente parar para refletir sobre eles, para a gente poder entender essa questão de significação, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente repete essas coisas, né? Durante tanto tempo, durante tantos momentos da nossa vida, que a gente para, né, de interpretar e de entender o sentido figurado e conotativo que cada um desses ditados apresenta pra gente, né? Bom, é isso, a gente fica por aqui.